Olá, seja muito bem-vindo ao Open Mind, o podcast que vai ajudar você a abrir a sua mente. Lembrando que esse podcast é gravado aqui no Espaço Mind, em São Paulo, pertinho da Avenida Paulista, do Metrô Paraíso, um espaço onde você pode vir gravar seu podcast, seu treinamento, suas publicidades. E além de ter esse estúdio maravilhoso, nós também temos salas de treinamento, salas de atendimento, temos um café ótimo, então venha conhecer o Espaço Mind. Eu sou Thiago Beltrán, psicólogo, consultor, palestrante, e hoje estou aqui com a Silvia Uchoa, uma grande amiga, parceira, coach de desenvolvimento pessoal, psicanalista, enfim, desenvolve um trabalho fantástico. Então, prazer de ter aqui, Silvia. Fiquei feliz com a possibilidade da gente conseguir conciliar a agenda, de você poder estar aqui presente com a gente. E eu sempre peço, para que a pessoa se apresente, para quem não tem oportunidade, não teve oportunidade ainda de conhecer, fala um pouquinho quem é a Silvia Uchoa, para que as pessoas que estão assistindo aí te conheçam um pouquinho mais. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Thiago, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O espaço aqui é fantástico, então obrigada pelo convite. Bom, eu sempre digo que eu não sou, eu estou. Eu estou como temporariamente humana aqui e estou como coach de desenvolvimento e psicanalista. É uma trajetória que eu estou seguindo aí pela frente, né? Já há alguns anos nessa mesma trajetória de desenvolvimento humano, mas agora de uma forma mais solidificada, né? Sim. Uma forma mais robusta, que é a parte da psicanálise. Que legal, que legal. E assim, as pessoas que eu trago aqui geralmente são pessoas que eu vejo que têm uma forma diferente de pensar, de agir, conseguiram resultados interessantes assim, em algumas áreas da vida. E eu sempre gosto de começar pedindo para a pessoa falar um pouquinho como foi a infância dela, porque até você estudando psicanálise, a gente vê muito, quanto que o que a gente viveu na infância tem a ver com as respostas que a gente tem hoje, como que a gente olha a vida hoje. Então eu queria que você falasse um pouquinho como foi a infância e a adolescência da Silvia. Bom, eu sempre fui uma criança que eu sempre fui muito de desbravar e uma criança de muita coragem, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha 14 anos de idade, então eu desde muito jovem, eu não sabia o que era bom, mas eu já queria. E eu tenho histórias, assim, da minha infância, com 7, 9 anos de idade, eu querendo ir morar sozinha. Sério, eu querendo pegar minhas coisas e falar, não, eu não aceito esse ambiente, né? Eu venho de uma família bem humilde e eu não sabia o que era bom. Eu não sabia o que era melhor que aquilo, mas eu já desejava. Eu falava, tem algo que é maior que isso daqui, eu quero o melhor. E um fato muito interessante que marcou a minha infância é que um dia eu estava na casa de uma amiguinha, e era uma amiguinha que tinha recursos melhores que o meu, né? E a mãe dela botou a mesa do café da tarde e colocou requeijão. Eu tinha exatamente 9 anos de idade. E foi a primeira vez que eu experimentei requeijão. E eu fiquei maravilhada com aquilo, porque eu nunca tinha comido requeijão na minha vida. E foi a partir daí, Thiago, que me deu um clique, que eu falei, gente, existe muito mais coisas na vida. Eu quero requeijão para minha vida. Cara, eu quero muito mais para minha vida, tem muito mais, sabe? Porque quando você está dentro de uma infância limitada, onde os seus pais têm recursos limitados, né? Onde eles também são limitados e eles te dão apenas o que eles conseguem te dar, você vai lidando com a sua infância como pode, né? Mas isso era tão inerente a mim, isso estava tanto dentro de mim, que eu queria muito mais. E cada vez que eu ia descobrindo essas coisas, sabe? Um requeijão, uma viagem que eu fazia com as amiguinhas, eu falava, gente, o mundo é muito maior do que esse daqui que eu estou vivendo. Muito maior, muito maior. E foi a partir daí que eu fui me lançando para a vida, me lançando para outras coisas. Eu com
23 anos de idade, eu já estava na faculdade. Eu me formei num curso que nem existe mais, que é o curso Ciência da Computação. Era tecnólogo em Ciência da Computação. E aí eu estudava aqui em São Paulo, na Unip, e aí eu trabalhava já na IBM, aqui em São Paulo, e nós recebemos uma proposta para ir para Campinas, né? Ia ter um projeto bem interessante lá e algumas pessoas foram convidadas, né? Eu não tive dúvida. Eu falei, vamos. Era o meu passaporte meio que pro sucesso ali profissional. Eu falei, vamos. E todo mundo assim, não, mas você está estudando ainda. Como é que você vai fazer? Eu estava no último ano. Como é que você vai fazer? Eu falei, gente, quem quer faz. Quem quer faz. E eu fiquei durante 1 ano e pouco, 3 vezes por semana, eu consegui conciliar o período da faculdade. Eu ficava indo de Campinas e voltando, Então, assim, eu sempre fui muito motivada pelo resultado. Eu sempre vou atrás do resultado. Eu falo, bom, tá, vai ser difícil, vai ser dolorido, né? Todo dia vir e voltar, né? Quase 1h30 de trajeto, mas o que me motivava era o resultado. Era o resultado de me formar, era o resultado de eu estar numa empresa e poder galgar outros cargos. Era isso que me motivava. Então eu falava, então vamos embora. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, isso é meio nato dentro de mim, sabe? Eu sempre fui muito de, vamos fazer? Vamos fazer. Que nem você falou, vamos gravar um podcast? Vamos. Você já gravou alguma vez na vida? Não, nunca. Mas vamos. Isso sempre foi desde criança, já fazia parte de você? Desde criança, isso sempre fez parte. Você tem irmãos, não? Eu tenho 2 irmãs, mas são opostos de mim. Oposto. Eu falo que eu nasci meio que de improviso na minha família, né? Porque as minhas irmãs não têm absolutamente nada de mim, nada. Mas eu me vejo como uma pessoa muito inspiradora para elas, né? Eu sou inspiradora tanto para todos os membros da minha família e para as minhas 2 irmãs também. E aí te apresentei aqui, as pessoas devem estar falando, né? Te apresentei como coach aí, desenvolvimento pessoal, psicanalista, esse caminho, e você está trazendo uma trajetória da área da computação. Então, você entrou nesse mercado, como você falou, fez a faculdade, trabalhava ali na IBM. Como foi essa trajetória? Você ficou quanto tempo trabalhando com isso, assim? O que você desenvolveu? Então, tem uma história muito interessante. Na IBM, eu fui para Campinas, mas aí, enquanto eu estava em Campinas, estava rolando um projeto muito bacana em São Paulo. E eu me candidatei para esse projeto, né? E quando eu me candidatei, o meu sonho também era trabalhar na Tutóia, porque eu achava aquele prédio o máximo, as pessoas ali, eu achava tudo o máximo. Muito diferente da fábrica, porque eu trabalhava na fábrica, né? Lá em Montemor, em Campinas, eu trabalhava na fábrica. E aí, quando eu vim para São Paulo, fiquei 1 ano e pouco e o projeto acabou. E acabou junto a Silvia. E aí eu me vi ali desafiada de novo a seguir dentro do mundo corporativo. E como eu tenho boas relações dentro desse mundo corporativo, eu fui convidada para uma outra empresa para ser gerente de projetos de um projeto da IBM. Porque eu tinha uma expertise muito grande da vivência da IBM, dos conceitos da IBM e do próprio projeto em si. E aí eu entrei nesse projeto, que é um projeto que eu trabalhei na empresa atual, que eu estou até hoje, faz 15 anos que eu estou nessa empresa, e durante esse trajeto que eu estava, falei, bom, será que eu quero isso
para mim eu quero isso para sempre, eu tenho que ter um plano B, né? Qual é o meu plano B? Como que eu quero estar com 50, 60, 70 anos? Aonde que eu quero estar profissionalmente? E foi aí que eu comecei a desenvolver alguns planos B. E um desses planos foi fazer uma outra graduação, que é na área de nutrição. Eu fiz um curso tecnólogo em nutrição e dietética, mas o meu objetivo não era clinicar, era ter um embasamento nutricional para ser empreendedora. Porque eu queria desenvolver algumas coisas, né? Como uma alimentação mais saudável, uma alimentação voltada para esportistas, uma alimentação que pudesse ser nutricionalmente sem esse estigma da dieta, né? Mas uma alimentação mais rica nutricionalmente. Então eu fui estudar. Estudei, me formei e me lancei para o mercado. Fui ser empreendedora. Montei um negócio de marmitas fitness. Então, eram marmitas um pouco mais gourmetizadas. Porque eu acredito muito que a refeição, ela pode ser mais requintada, né? Mais atrativa visualmente e palatavelmente. E não precisa seguir aquele padrão... sem gordura, sem... A comida saudável tem que ser ruim, né? Aquela visão Pelo contrário. Quanto mais gourmet você torna a alimentação, mais atrativa ela é, né? Então a proposta era essa. E foi muito bom enquanto durou, foi muito bacana, mas eu tive muitos desafios. E um dos desafios que eu tive foi a sociedade. Porque eu fiz um negócio com um sócio. E aí a gente tinha divergências de ideias, de papéis, e acabou não dando certo. Mas eu saí com uma experiência muito rica como empreendedora. E aí, até trazendo, né, para as pessoas que estão assistindo, essa questão de empreender. Muitas vezes a pessoa acha que empreender é criar um negócio que vai dar tudo certo e que vai ficar maravilhoso, e nem sempre é como você trouxe, a gente traz... Mas é importante trazer os aprendizados. Então, né, como você falou, não deu certo por essas divergências, mas qual que é o maior aprendizado que te traz essa questão de ter empreendido com uma sociedade que não deu certo nesse projeto, assim? Quais você percebe que foram os erros nesse caminho e que você pode dar uma dica, para as pessoas que estão assistindo, talvez, não faça isso porque não é um caminho legal que você aprendeu com isso? Olha, Thiago, eu acredito muito que tudo é um processo. Tudo faz parte de um processo. E eu tentei minimamente seguir esses processos, que foi me especializar, estudar, fiz uma pequena formação no Sebrae também, para entender o que era empreender, o que era ter um negócio, né? Porém, eu me aliei com uma pessoa que não tinha a menor noção do que era empreender. Então, a gente misturou muitos papéis. E quando eu estava ali, eu me vi num momento que eu estava fazendo o papel do marketing, o papel da nutricionista, o papel do financeiro, a produção. Eu estava fazendo tudo. Eu estava ficando muito sobrecarregada. Né? E então eu acho que esse foi uma das experiências que eu mais tive, sabe? Que quando você vai empreender, você tem que focar em uma coisa, no que você realmente sabe fazer. E delegar e dividir as tarefas com quem pode, né? Então a gente tinha muitas essas divergências, sabe? Porque eu não gostava da maneira que ele lidava com os clientes, aí tinha que eu fazer papel da relação. Então, eu comecei a me sobrecarregar demais. E aí, obviamente, né, se a relação aqui, ela não é boa, tudo vai degringolando, né? E eu sempre falava para ele, olha, o nosso negócio, ele vai se desenvolver conforme é a nossa relação.
Se a nossa relação não for boa, dificilmente esse negócio vai dar certo. Entendeu? E aí, de fato, foi bom enquanto durou, mas o aprendizado que eu tiro é esse, que E nessa época, para empreender, você saiu do mercado corporativo, focou 100% nesse empreendimento e aí não deu certo. E aí, o que você fez quando isso chegou e falou, pô, e aí, né? Estamos divergentes, a coisa não tá rolando. Como foi esse processo? O que você foi fazer? Senta que lá vem história agora. É agora que a história vai começar. Quando eu resolvi fazer tudo isso, foi um momento muito crítico, que foi o momento da pandemia. Sim. Foi durante a pandemia, eu te falei que eu sou ousada. Sou muito ousada, muito. E eu resolvi fazer isso no meio da pandemia. Eu saí do mercado corporativo, pedi demissão, e aí eu falei, bom, esse é o momento. It's now or never. Vamos lá. E fui fazer. Durou mais ou menos durante uns 2, 3 anos. E quando terminou, Tiago, um dos aprendizados que eu tirei também é como lidar com a frustração. Porque gerou uma grande frustração. Sim. Gerou uma frustração financeira enorme, porque eu apostei muito dinheiro. Muito. Eu tinha uma cozinha industrial. Eu não estou falando de uma cozinha simples. Eu tinha uma cozinha industrial. Então eu apostei muito dinheiro. Foram muitos recursos que eu tive que investir. E me gerou uma frustração tão grande quando terminou, mas tão grande que eu adoeci. Eu fiquei muito doente. Eu tive uma depressão avassaladora, que me tirou toda a minha vitalidade. Eu não tinha mais ânimo, eu não tinha mais coragem, eu estava meio que um zumbi. E eu não estava mais me reconhecendo. Porque eu falei, essa não é a Sílvia. Essa não é a menininha de 8 anos que fala, nossa, o mundo é muito maior, eu tenho muito mais coisas para fazer. E aí, obviamente, eu fui procurar ajuda. E eu fui procurar ajuda médica. E aí a médica, ela me deu um remédio onde eu não me adaptei. E eu tive uma das piores experiências da minha vida, foi essa. Eu fui medicada com um remédio que me fez muito mal. Eu não me adaptei com o remédio e ele teve um papel meio que inverso no meu tratamento. Eu ficava completamente apática, eu estava muito mais zumbi do que eu estava durante a depressão e eu me vi meio que, sabe, quase que babando. Era assim que eu estava. Eu estava babando. Não tinha energia, não tinha vitalidade, eu não tinha nada. Só que eu tinha uma coisa. Eu tinha fé. A minha fé é um dos meus maiores pilares que eu tenho. E além da fé, eu tinha uma memória da minha resiliência, que é toda essa memória que eu tenho de corrida, do que a corrida me traz, do que a corrida é capaz de fazer, do que ela é capaz de transformar. E aí eu me lembro nitidamente que eu liguei para a médica e eu falei, olha, eu estou parando o remédio hoje. Ela falou, Sílvia, eu não acho aconselhável você fazer isso. O remédio, ele tem um tempo de duração, você precisa ter um pouco de paciência, porque ele demora em torno de 18 dias, um mês, para começar a surtir o efeito. Mas eu já estava ali me vendo numa situação que eu falei, não quero, não admito me ver desse jeito. E eu falei para ela, eu assumo todos os riscos, eu estou parando hoje e eu acredito que pela minha resiliência e pela minha fé, eu vou conseguir superar esse momento.
aí que eu retornei à vida da corrida com esse propósito. Na verdade, eu nunca deixei de ser corredora, eu sempre fui corredora, sempre corri, sempre fiz meia maratonas, maratonas, ultramaratona, mas naquele momento ali eu estava parada. E aí tem uma coisa que me motiva demais, que é o que eu falei para você lá no começo, que eu estava trabalhando na IBM. O que me cativa é o resultado. Então, eu não tinha a menor vitalidade para acordar e correr. Mas o resultado me conquistava. Porque o resultado era o que eu queria. Eu queria ter de volta essa energia, essa vitalidade, essa conquista toda que eu tenho. Eu queria ter isso de volta. Sim. Então eu comecei a adotar a regra 15 por dia. 15 por dia. Eu falei, durante 15 minutos eu vou caminhar. Porque quando você estabelece essas pequenas metas para você, o nosso cérebro, ele tem um processo de aprendizagem por repetição. Então, se você repete tudo todos os dias aquilo, isso se torna um hábito. O que se torna um hábito, você consegue ir galgando maiores metas. E foi assim que eu comecei. Obviamente que no começo foi muito dolorido, porque imagina uma pessoa em estado de depressão, eu não tinha ânimo para levantar. Mas como eu te falei, eu tinha a fé. E foi aonde eu me apeguei fortemente, muito mais do que eu já sou, com a espiritualidade. E eu falei, me ajuda nesse momento, porque eu preciso de uma força extra, porque eu, por mim mesma, sozinha, eu não vou dar conta. Não dou conta. E foi aí que eu comecei. Comecei. Não deu nem um mês, eu já estava fazendo de novo as minhas corridas, já estava voltando às minhas atividades. E quando você abre esse mar de possibilidades, o universo, ele se abre também, né? O universo, ele se abre e você começa a manifestar aquilo que você quer. E aí foi dentro dessa trajetória toda que eu recebi de novo o convite para voltar para o mundo corporativo, para eu me reerguer financeiramente. Sim. Né? Porque eu estava numa situação bem desafiadora. E aí eu voltei de novo para o mundo corporativo e comecei a estudar novamente. E aí eu falei, bom, qual o meu plano B? C, no caso, né? Qual é o meu plano C? E foi aí que eu falei, cara, eu passei por uma situação tão difícil na minha vida, tão difícil, de fundo de poço, que eu quero ajudar as pessoas. É isso que eu quero fazer. Porque se foi possível para mim, é possível para o outro. Sim. Se eu conseguir sair dessa situação, desse fundo de poço, sem remédio, apenas através do esporte, é possível para o outro. Então, eu comecei a estudar para isso, para me formar em coach e me formar também em psicanalista, para justamente levar para o outro aquilo que foi tão importante para mim. Porque eu acredito que através do esporte você consegue alinhar corpo, mente e espírito. Então você consegue integrar todas as coisas. E foi isso que eu fiz na minha vida. Eu comecei a integrar
corpo, o equilíbrio do corpo, a mente e a saúde. Então, eu resolvi que esse seria o meu plano C. E é nessa trajetória, nessa jornada que eu tô hoje. E aí você começou, então, você tava, né, voltou pro mercado corporativo ali, começou a fazer essas formações e buscar esse tipo de conhecimento para ajudar as pessoas. E como foi essa transição para focar mais, direcionar mais esse trabalho aí da questão desse atendimento, do cuidado com as pessoas, enfim, como que é o trabalho que você desenvolve hoje também? Sim, hoje eu trabalho com atendimentos, né? São atendimentos terapêuticos, né? Onde eu levo toda essa minha bagagem e atendo em algumas clínicas também, faço atendimento presencial e online também, e tem sido assim uma trajetória que eu tô amando, né? A gente sempre diz que quando a gente faz o que a gente gosta, que a gente realmente ama, isso flui, simplesmente flui, né? Então eu acredito muito que eu tô no caminho mais do que certeiro, mais do que certo. E a questão que você trouxe da corrida, né? Que você sempre correu, né? Fez maratonas e tal. Né, trouxe que isso já vinha, você já fazia. Como começou essa sua relação com o esporte? Enfim, como que ela desencadeou e como que foi isso na sua vida? Então, é uma história bem interessante. Eu não comecei a correr do nada. Eu comecei a correr porque eu tinha um crush que corria. E aí eu falei, nossa, eu tenho que participar também, né? Tenho que ir ali junto nas assessorias de corrida, né? E na época, isso há quase 18 anos atrás, na época, as assessorias, elas eram muito pequenas. Então você tinha um grupo que todo mundo se conhecia. E era nessa ambiência toda que a gente vivia no meio dos corredores, e a corrida traz algo tão maravilhoso, Tiago, que é você conviver com os outros corredores, e aí a gente faz várias coisas juntos, a gente viaja, tá sempre viajando, um chama para comer na casa do outro, e a gente era um grupo tão forte, tão pequeno ali, que a ambiência começou a modificar a minha vida. Porque eu também, a partir daí, comecei a ver que andar com gente bacana fazia muito bem. Ter a experiência de fazer viagens internacionais, que eu fiz várias viagens internacionais, me trazia uma experiência muito boa, tanto culturalmente quanto esportivamente, né? Então, eu sempre falo que a ambiência, ela modifica o ser. E aí, nesse período, já não tinha mais crush nenhum, eu já estava apaixonada ali pela corrida e nunca mais parei. E a corrida, eu sempre falo que, para mim, a corrida, eu vejo por um prisma um pouquinho diferente. Cada corredor, cada atleta, tem uma maneira de enxergar a corrida. Uns vão pela performance, outros vão pela sociabilização com os outros corredores. Para mim, a corrida é uma meditação ativa. Eu considero a corrida como uma meditação ativa. Então, quando eu estou correndo, por exemplo, principalmente essas corridas de alta quilometragem, corridas de 70, 100 quilômetros, eu entro num estado meditativo, onde, sei lá, depois de 2, 3 horas, eu entro num flow tão grande que eu entro nesse estado. Entro num estado quase que de teta. Porque a vibração do teta, ela é aquele estado, sabe quando você está dormindo? E que você está meio num estado de relaxamento profundo? Esse é o estado que eu fico durante a corrida. E aí é nesse estado
que eu me torno tão criativa, tão criativa. Eu tenho insights incríveis durante a corrida. Tanto que quando eu vou fazer uma maratona, alguma coisa assim, eu falo, ih, lá vem. Vou sair com uma ideia, vou sair com um projeto, vou sair com alguma coisa, porque alguma coisa vai me despertar. Então eu trago muito a corrida para mim como essa meditação, sabe? Eu saio para correr meus 15, 20 quilômetros, cara, eu entro num estado de flow e me traz um benefício tão grande de você entrar dentro desse estado criativo, sabe? Onde você passa a olhar mais a solução do que o problema. Eu não sei se você já viu aquela ciclofaixa que tem na Marginal, que eles fizeram agora do Parque Bruno Covas. É incrível, tá muito bacana aquilo. E é um trecho longo, tem um trecho de 10 quilômetros, mais ou menos. E ali, às vezes, eu tô correndo, vai caindo as fichas, eu pego o telefone e começo a falar sozinha, porque são tantos insights que eu tenho que depois dali eu esqueço tudo. E aí eu gravo, eu fico correndo e gravando, falando para mim mesmo, para eu não perder, porque assim, às vezes tem ideias que são muito criativas, sabe? E que são ideias que eu levo como solução para o meu dia a dia. E aí eu falo, não, tem que gravar isso daqui, tem que gravar. Aí fico correndo, as pessoas falam, essa é maluca, doida. E como foi esse processo para você começar? Porque as pessoas começam a correr, né? Eu corro há algum tempo, tô até meio parado, preciso retornar, porque realmente faz muita diferença na saúde, qualidade de sono, um monte de coisa assim. Só que assim, o máximo que eu corri foi 14 quilômetros, né? E já num baita de um esforço, assim, mas como foi esse processo para você, até você chegar em grandes, né, distâncias, assim, como que é esse processo? Que eu sinceramente, eu nem me vejo, eu fico pensando assim, eu quero no máximo uns 21. Quando chegar nos 21, acho que pra mim tá bom. Mas o ser humano é assim, né, a gente vai se empolgando, enfim, aí você vai, quando você chega nos 21, às vezes fala, mas acho que talvez dê. Mas como foi esse processo pra você e qual foi o máximo que você já fez dessas outras ultramaratonas, enfim? Bom, como você é um estudioso da mente também, você sabe que tudo está na cabeça. Sim. Tudo está na mente, né? Eu já tenho alguns anos de corredora, né? Corro há mais de 18 anos, mas quando eu começo por exemplo, a estabelecer um objetivo de corrida, vou fazer uma ultramaratona. A maior distância que eu fiz foi 75 quilômetros. Eu ia fazer de 110, mas eu me lesionei e aí optei por fazer só de 75. Quando você começa o processo de treinamento, e eu sempre digo que eu me divirto muito mais com o processo do que com o dia da prova. Porque o bacana é o processo. E esse processo, ele dura mais ou menos, por exemplo, para uma ultramaratona, eu me preparo em torno de 8 meses a 10 meses. É o meu período de preparação. E aí, durante esse tempo, você começa com os pequenos treinos. 10, 14, 18, 20, 25... O meu máximo são os seus pequenos. 38, e eu vou até mais ou menos uns 48 quilômetros em treinamento. Sim. E é tão rico esse processo, Thiago, porque enquanto eu tô, por exemplo, nos 14 quilômetros, quando eu termino, eu falo, cara, eu não me vejo correndo 27, por exemplo. Jamais hoje eu conseguiria correr 27 quilômetros. E aí é o trabalho da mente. E aí no próximo treino eu já aumento para 17, 18. E aí vai. A hora que você vê,
você está correndo ali seus 40, 45 quilômetros e no dia da prova você só reproduz aquilo que você treinou Então os o tempo inteiro. 75 mesmo você só faz no dia da prova. No dia da prova. Porque você vai preparando o seu Sim, corpo para aquilo, o sim, máximo vai chegar sim, aos 48 ali, sim. e o dia da prova você vai... É. E quanto tempo leva essa prova, mais ou menos? Ai, essa última prova, eu acabei de fazer uma ultramaratona. Minha última foi agora em abril desse ano, foi na Patagônia. Foi Legal. algo assim surreal. E eu demorei 16 horas. 16 horas correndo. Sem parar. Ininterruptas. Nossa. Ininterruptas. E aí você... E como é a questão de alimentação, de água? Você vai fazendo tudo enquanto você tá... Eu tem não os pontos de paro. apoio. E a infraestrutura dessa prova, eu falo que é uma das infraestruturas mais bacanas que se tem dentro do mundo trail. Porque a corrida que eu faço, além de tudo, não é uma corrida de asfalto. É uma corrida trail, é uma corrida de montanha. Eu sou corredora de montanha. Nossa. E aí, a infraestrutura deles é incrível. A gente chama de PCs, que são as paradas que tem, e eles têm como se fosse uma tenda com toda a alimentação, com toda a parte de alimentação ali, de infraestrutura médica, de tudo, sabe? Banheiros, tudo que você precisa. Então, geralmente, a cada 25 quilômetros, você tem essa tenda para você parar. E ali você se alimenta rapidamente, né? E sai. E a época que eu vou é sempre uma época de frio. Então, eu pego neve, nos picos, né? A gente pega muita neve, então você tem que ir com toda aparamentada mesmo, né? Pra neve. E altimetria. Altimetria é o que pega demais, porque a gente sobe, se eu não me engano... eu posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano é quase 8, 9 de altimetria. Nossa. É bastante. Tanto que essa última que eu fiz, quando eu estava começando a subir, começou a sangrar meu nariz. Nossa. Ai, caramba, né? Porque a gente... É sempre uma incógnita, o que vai acontecer. Sim. São 16 horas, né? Muita coisa acontece durante 16 horas, né? Você já dormiu, acordou, eu tô correndo ainda. Correndo ainda, não parou. Tem umas pessoas que me perguntam, o que é correr uma maratona? Quanto tempo leva uma maratona, né? Que são 42 quilômetros. Aí eu sempre dou o exemplo do seguinte. Pensa o seguinte, você vai pegar o carro, vai até Campinas, volta, eu tô correndo ainda. De carro, você de carro, e voltar até Campinas, eu tô correndo ainda. Sim. Então, voltando a essa ultramaratona minha da altimetria, que é um dos desafios que a gente enfrenta lá, meu nariz começou a sangrar, né, por conta da altimetria. E aí, foi algum tempinho ali, parou e eu consegui lidar com aquilo, né. Mas assim, a gente encontra... Os pés devem machucar também, ferida, coisa do tipo. Amortece. A gente tem várias dicas, né? Sim. Passar bastante vaselina no pé, trocar de tênis, trocar de roupa, porque no meio do percurso, ainda a gente passa por várias coisas que eles colocam como desafio mesmo, que é, por exemplo, lago. Nossa. Lago com 0 grau, congelado. A gente tem que atravessar com água até o joelho, entendeu? Aí molha todo o tênis, fica encharcado. Então, assim, o tênis tem que estar apropriado. E dentro desses PCs, a gente tem o principal deles, que é, sei lá, no quilômetro 50, você leva uma mochila. E ele fica lá com a mochila onde você pode trocar a roupa e você se troca inteiro, entendeu? Porque fica molhado. Mas só nesse de 50 quilômetros? Só. Até então... Vai com a mesma roupa, mesmo vai tênis. Com a mesma roupa, molhada e vai embora. E dentro dessa prova aqui, em específico, teve um negócio que foi muito mágico. Por isso que eu falo que a corrida te leva num transe que é louco. A gente vai com uma mochila, que é o Camelback, que você tem ali alguns produtos de primeiros socorros, como
picadas de insetos, até de cobra, alguma coisa assim, porque você está no meio da floresta. Sim. E a largada é de madrugada. Eu saio às 3 horas da manhã e volto no outro dia, 6 horas da tarde. Nossa. Então, assim, eu saio de madrugada no meio da floresta sozinha, né? Quer dizer, a largada é todo mundo junto, Sim. mas Vai distanciando. vai distanciando, você fica sozinho. E aí acontece várias coisas mágicas, várias. E uma das coisas mágicas que aconteceu foi o seguinte, já tinham dito que num determinado momento a gente poderia encontrar algumas abelhas que eles chamam de abelhas selvagens, que é os animais típicos lá da Patagônia, né? Que são abelhas gigantes e que a gente deveria tomar um certo cuidado com essas abelhas, né? Eu falei, nossa, que tipo de cuidado que eu devo tomar? A abelha vem, o que eu vou fazer, né? E eu tava ali correndo, né, no meio, eu tava subindo uma montanha e tal. De repente, Thiago, eu vejo essa abelha, várias delas. E aí, eu no meio da corrida ali, eu simplesmente parei, a minha reação foi, eu parei e eu me conectei com as abelhas. Eu simplesmente falei para elas, olha, eu não estou aqui para invadir o espaço de vocês. Eu só estou aqui para atravessar. Eu peço permissão apenas para atravessar. Eu não sou uma invasora. Eu não vim para prejudicar vocês. Eu só peço licença para eu atravessar. Tiago, eu escutava aquela abelha gigante zumbindo aqui no meu ouvido. Nossa. Sabe aquele... E eu só respirei, me conectei com aquele pensamento e segui. E segui. Não fui picada por nenhuma abelha. Nossa. Eu imagino, Isso é assim, mágico. como você está trazendo, né? São várias coisas que acontecem e tal. E quais são os maiores aprendizados? O que você traz, né, para sua vida, que você traz para a prática de vida, que é essas questões, o esporte te ensinou, e como você também conecta isso e ajuda as pessoas quando você está no processo terapêutico, processo de coaching, enfim, como que você traz isso para a sua vida e para a vida dos seus clientes, as pessoas que você trabalha? Olha, o maior aprendizado que eu tiro do esporte é a resiliência e a disciplina. Então, esses dois fatores, eles permeiam a minha vida. Eles permeiam o meu dia a dia. Eu trago para o meu dia a dia toda essa resiliência, toda essa capacidade de enfrentar o estresse, de estar sob pressão. Imagina uma abelha aqui no ouvido, o que eu faço agora? O que você faz com uma abelha zumbindo no seu ouvido? Você sai gritando que nem maluco? Ou você tem a resiliência de falar, estou num momento de estresse, como que eu vou agir agora? Como que eu vou lidar com essa situação? Então a resiliência é muito sobre isso, é como você lidar em momentos de pressão, em momentos que o seu dia a dia te coloca ali que você fala, bom, como que eu vou lidar com isso daqui? Né? E a disciplina é o que me faz querer ir sempre atrás do resultado. Então, te falar, olha, eu tenho vontade todos os dias de correr, de acordar às 5:30 da manhã, tenho vontade de fazer isso todo dia. Tem dia que eu quero ficar na cama, tem dia que eu não quero fazer nada. Mas aí eu me apego ao resultado, o que me motiva. Eu sou apaixonada pelo resultado. Aí eu falo, poxa, eu quero ter mais vitalidade, eu quero ter mais saúde, eu quero manter o meu equilíbrio emocional. É atrás do resultado que eu vou, então eu falo, eu levanto. Isso é muito legal que você traz, porque assim, a questão até da motivação, né? Tem muita gente, né, até que vem da linha do coach e tal, que hoje traz,
a disciplina é mais importante do que a motivação. Só que hoje a neurociência traz que não existe disciplina sem motivação. Sem motivação. Não tem como, seu cérebro ele precisa da motivação para ter a disciplina. Você precisa ter o quê? A motivação é um motivo para ação, que é o que você trouxe, o resultado, né? O que você busca com aquilo da corrida te motiva a ser disciplinada. Exato. Então a disciplina, você não tá com vontade de correr, não é que você tá animada para correr. As pessoas linkam muito motivação com animação, sim, com empolgação. E é diferente. Motivação, você pode estar extremamente desanimado, mas você tem um motivo que é tão mais forte que te faz levantar, que te faz fazer aquilo, né? Então, é interessante você trazer, né, esse ponto para a prática, né, do esporte, até da vida. Pô, eu tenho uma visão tão forte do resultado, do que eu quero, que aquilo é um motivo para ação. Aquilo faz com que você levante, mesmo sem vontade, e vá fazer. Então, como você trouxe, 2 pontos muito importantes ali. Um deles é a disciplina. Então, quem está assistindo, né, a disciplina precisa de motivação. A pessoa precisa ter um motivo forte para aquilo. Porque se você não tem um motivo maior, a pessoa não vai conseguir fazer. Não vai. Que seja saúde, que seja estar bem para a família, que seja conseguir terminar uma prova, mas se a pessoa falar, eu vou correr porque é bom correr, provavelmente ela não vai levantar cedo. Tem uma diferença, Thiago, que é a empolgação. A empolgação é como a paixão. Sim. Sabe quando você se apaixona e você está empolgado com aquilo, mas passa. Sim. Aquilo passa. E o motivo, ele é duradouro. Sim. Então, o motivo do porquê eu vou, ele é real. Então, por exemplo, quando eu acordo de manhã sem vontade de correr, aí eu penso, se eu for correr, o que vai me trazer? Eu vou melhorar o meu humor? Eu vou ficar com mais endorfina? Eu vou produzir melhor? É isso que eu quero hoje para o meu dia. É essa pergunta que eu me faço. Sim. Toda vez que eu acordo desanimada, a pergunta que eu me faço é: como eu quero que o meu dia se estabeleça? Porque se eu for começar assim, sim, sem vontade, é assim que o meu dia vai ser. Eu falo para todo mundo assim, de corrida, eu não gosto de correr. Eu não gosto da sensação da corrida. Mas a sensação, quando você termina uma corrida, pra mim, uma das melhores, assim. Assim, pra mim só é melhor a natação. Acho que quando eu nado assim, a sensação que eu tenho depois que termino um treino, e eu gosto do treino em si, de nadar, mas a corrida nem sempre eu tô gostando de correr ali. É uma briga que você falou da mente comigo mesmo. Será que eu vou? Acho que eu vou parar. Será? Não vou. Determinei 5, 10 quilômetros ali. Eu falo, nossa, mas eu já tô. E acho que os primeiros são os piores ali. Parece que os 2, 3 quilômetros ali, o corpo tá se adaptando e você tá, acho que eu não vou fazer os 10 hoje não e tal. Só que quando você passa de um período, acho que você entra nesse flow, e aí quando você termina, dá aquela sensação tão boa, assim, que o seu corpo libera um monte de hormônios. Tem uma frase... Não, desculpa, por favor. Não, tem uma frase, pega essa frase pra você. Não existe arrependimento pós-treino. Não existe, verdade. Você já treinou alguma vez? De ter treinado. E falar assim, putz, por que eu fiz isso hoje? Por que eu fui treinar hoje? Não existe arrependimento pós-treino. Sim. Então, toda vez que você estiver desanimado, você pensa, não existe arrependimento pós-treino. Vou, só vou. Entendeu? E o bacana também é que quando você começa com essa rotina, cara, vai, engrena. Sim. Engrena. A hora você que falou você do hábito, né? Começa a se tornar automático, você não tem um esforço tão grande para fazer aquilo. E eu queria te falar uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho que é uma dica bem bacana. Tem um livro que marcou bastante a minha vida, que se chama A Boa Sorte. E é um livro que conta uma historinha, vou resumir aqui para você, sem dar muito spoiler, mas a historinha é de um rei que estabelece um campeonato impossível, que é achar no meio da floresta um trevo de 4 folhas. E aí 2 cavaleiros se candidatam, um cavaleiro de capa negra e um cavaleiro de capa branca. E aí o cavaleiro de capa negra, nos meios dos desafios, ele só vai vendo aquela dificuldade
e o impossível. Cara, é impossível, não existe trevo de 4 folhas, não consigo, não tá dando, no meio da floresta, ele só vai vendo o problema. Aham. Enquanto o cavaleiro de capa branca ia vendo as oportunidades. Como que ele poderia fazer aquilo uma oportunidade para ele conseguir o objetivo dele, que era encontrar esse trevo? E tem uma parte do livro que me marcou profundamente, que tem a ver com a disciplina. Porque ele descobriu que quando ele estava ali, esse trevo de 4 folhas, na verdade ele não existia. Ele tinha que ser criado. Ele tinha que produzir esse trevo. E para produzir, ele tinha que criar um ambiente favorável para que o trevo crescesse. Então ele tinha que ter o solo fértil, com água, com todo o campo ali para o trevo crescer. E ele foi criando esses elementos. E aí ele estava um dia à noite e ele falou, bom, eu tenho que colher água da chuva, que só chove em determinado lugar, então eu tenho que colher água para trazer para esse lugar para regar o solo. E ele fala, tá bom, eu amanhã vou seguir essa tática. E aí quando ele está dormindo, ele pensa, e se chover hoje à noite? Eu vou deixar de pegar a água da chuva. Então a dica foi, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso para mim foi uma chave tão grande, Tiago, tão grande, que eu aplico na minha vida em todos os momentos. Toda vez que eu quero deixar algo para depois, eu penso nisso. Eu penso, não deixe para amanhã o que eu posso fazer hoje, porque amanhã pode não ter a mesma oportunidade que tem hoje. Sim. Isso é um desafio, né? A coisa da procrastinação e tal, realmente faz a diferença na vida, no esporte, em qualquer área. Faz. Silvia, se a gente puder, a gente fica conversando aqui dias e dias, falando de desenvolvimento humano, de esporte e tudo mais, porém a gente tem nosso tempo aqui, né? E aí eu sempre, primeira coisa, eu gostaria que você falasse para as pessoas como elas podem te encontrar, enfim, nas redes sociais, quem quiser passar por um processo com você, enfim, como que as pessoas te encontram? Tá, eu tô no Instagram, Silvia Uchoa, número 1. Tem o meu website também, que é www.silviauchoa.com.br, e no LinkedIn também, que é Silvia Uchoa. Legal, então quem quiser, né, procure aí, entre em contato lá. E eu sempre gosto de trazer uma última mensagem. Então, você trouxe aí, lógico que toda a conversa já é uma mensagem de superação, de aprendizado, de tudo mais, mas diante de tudo que você viveu, né, enfrentou aí, tentou empreender, passou pelos desafios de estar empreendendo novamente, passou pelo desafio da depressão, né, passou por várias coisas na vida e, sei lá, a gente nunca tem noção do que a internet proporciona. Às vezes pode ser uma pessoa assistindo agora, sei lá, né, no outro lado do mundo, pegando o YouTube e assistindo. Então, eu sempre gosto de pedir para que, né, a pessoa que está aqui mande uma mensagem, o que você sente no coração, a vontade que você gostaria de deixar uma mensagem para quem está assistindo aí hoje. A mensagem que eu vou deixar é uma mensagem que você conhece muito, que se é possível para mim, é possível para você. Então, se foi possível para mim me curar da depressão através do esporte, se foi possível para mim ser tão resiliente, é possível para todos. Não é uma habilidade minha, não é só para mim essa habilidade é para todo mundo. Então, se é possível para mim, é possível para o outro. Legal, Silvia. Tá até reforçando, a neurociência já comprova, hoje tem vários estudos sobre o impacto da atividade física com relação, né, a alguns transtornos, como principalmente a depressão e a ansiedade. Então é algo que já é comprovado, você traz uma prova viva disso. Então, primeiro, parabéns por essa resiliência, por essa transformação, por essa busca. E obrigado por ter compartilhado um pouquinho da sua história aqui com a gente, né, trazido aprendizados. E você que está nos assistindo aqui, não esquece de dar seu like, de se colocar aqui para assistir, tem vários episódios fantásticos, várias pessoas, indique para amigos. E
se você quiser também, venha conhecer aqui o Espaço Mind em São Paulo, vem tomar um café, vem conhecer a sala de treinamento, o estúdio. E muito obrigado por você ter assistido até aqui. Um forte abraço e até o próximo Open Mind.